A maioria das pessoas falha antes mesmo de sair da cama. Essa afirmação de Napoleon Hill pode soar absurda, até um pouco ofensiva, e talvez seja exatamente por isso que ela ressoa com uma verdade tão profunda. Porque se você parar para pensar, com que frequência o seu dia inteiro, e por extensão a sua vida, foi moldado por um simples hábito matinal? Acordar cansado, pegar o telefone imediatamente, perder momentos preciosos. E, de repente, o dia parece ser roubado de você. No entanto, Hill disse famosa e acertadamente: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Então, e se eu lhe dissesse que apenas 5 minutos, usados corretamente, poderiam fazer você acordar motivado, energizado e com a mente tão afiada que pareceria estar estrelando um capítulo totalmente novo da sua própria história? 5 minutos que têm o poder de reconstruir sua disciplina, aguçar seu foco e até mesmo transformar seu relacionamento com o dinheiro. Seu primeiríssimo pensamento a cada manhã age como uma pequena semente que dita o tamanho da árvore que você se tornará naquele dia. Ele molda seu humor, sua abordagem aos desafios e até mesmo como você se envolve com suas finanças, sua família e seu trabalho. A maioria das pessoas acorda sentindo-se mentalmente pesada, sem direção, permitindo que o primeiro estímulo externo dite o curso das suas próximas horas. Isso é precisamente o que Napoleon Hill advertiu, afirmando que tudo começa na mente antes de se manifestar na realidade. Imediatamente ao acordar, seu cérebro ainda está em um estado altamente receptivo, quase como uma porta entreaberta para o subconsciente. É nesse exato momento que você escolhe plantar clareza ou confusão. O grande problema é que a maioria das pessoas acorda e imediatamente entrega seu dia ao caos. Elas se fixam em todas as contas que precisam pagar, nos problemas não resolvidos, nas conversas difíceis que as aguardam. Talvez você mesmo experimente isso. Você abre os olhos e, em meros segundos, seu coração já está acelerado, como se o dia estivesse prestes a te consumir. Isso ocorre porque não há um pensamento intencional antes que a avalanche mental comece. Mesmo uma pequena ação, como pegar seu telefone logo após acordar, instantaneamente desencadeia comparação, ansiedade e sentimentos de inadequação. Estudos revelam que, ao acordar, o cérebro é mais vulnerável à influência emocional das primeiras imagens ou mensagens que encontra. Em outras palavras, se você começa consumindo ruído, você se torna ruído. Mas se você começa criando direção, você se torna direção. É aqui que entra a prática de começar seu dia com uma pergunta poderosa. Algo simples, mas profundamente transformador. O que realmente importa hoje? Essa pergunta age como um filtro mental, separando o urgente do essencial. Tantas pessoas passam seus dias simplesmente apagando incêndios porque falham em dedicar sequer 10 segundos para identificar o que realmente as aproximaria de seus objetivos. Imagine quantas oportunidades você pode ter perdido simplesmente por começar seu dia no piloto automático. Quando você faz essa pergunta logo pela manhã, você alinha sua mente com o que você pretende construir, em vez do que precisa evitar. Isso é vital porque, como indicam pesquisas da Universidade de Stanford, o cérebro humano naturalmente tende a superestimar problemas e subestimar possibilidades, especialmente logo após acordar. É por isso que inúmeras pessoas acordam sentindo-se desmotivadas, sem nenhuma razão aparente, simplesmente porque não assumiram o comando naquele instante sagrado. Hill vivenciou isso em primeira mão. No dia em que Andrew Carnegie lhe apresentou a decisão que mudaria sua vida, ele aceitou o desafio em menos de 1 minuto. Mas o aspecto mais impressionante não é a velocidade de sua resposta. O que realmente importa é que Hill já havia cultivado uma mente treinada para agir com clareza inabalável.
Se ele tivesse acordado desfocado naquele dia, se tivesse passado a manhã ruminando preocupações ou permitindo que pensamentos aleatórios o desviassem do curso, ele provavelmente teria hesitado, pedido tempo para deliberar e perdido a maior oportunidade de sua vida. O que, em última análise, transformou seu destino não foi meramente o desafio de Carnegie, mas a prontidão mental que Hill havia meticulosamente construído através de anos de autocondicionamento. Agora, reflita sobre sua própria vida diária. Com que frequência você acorda sentindo como se já estivesse operando em déficit, constantemente perseguindo algo que não consegue definir? Isso ocorre porque seu pensamento inicial não é uma escolha consciente, é uma mera herança da sua rotina. No entanto, quando você intencionalmente guia esse pensamento logo ao acordar, algo profundo muda dentro de você. Você começa a sentir uma sensação de controle. Você passa a perceber uma ordem subjacente em meio ao caos. Você se transforma em alguém que age, em vez de meramente reagir. E esse detalhe aparentemente menor impacta até mesmo áreas aparentemente não relacionadas. Estudos indicam que indivíduos que começam o dia com intenção clara, tomam decisões financeiras mais sólidas, exibem menos impulsividade e possuem uma maior capacidade de resistir a gastos desnecessários. Não é simplesmente sobre dinheiro, é sobre autocontrole. O mesmo autocontrole que se origina com um único pensamento. Imagine amanhã de manhã. Você acorda, respira fundo, lentamente e antes de fazer qualquer outra coisa, pergunta a si mesmo: qual é o único passo mais impactante que posso dar hoje? Você não precisa de uma lista exaustiva. Você simplesmente precisa de direção. Seu cérebro começará automaticamente a priorizar essa resposta. De repente, você perceberá que tarefas que antes pareciam consumir tudo não têm tanto peso. Você começará a sentir uma maior sensação de leveza, menos pressa, menos ansiedade, porque finalmente está liderando sua mente. Esses 5 minutos iniciais se tornam o equivalente mental de ajustar o leme antes de içar as velas. Se você guiar para o norte, sua embarcação seguirá para o norte. Se você não ajustar, qualquer vento que passar ditará seu curso. E há algo incrivelmente poderoso em perceber que ninguém mais pode tomar essa decisão por você. Não é seu chefe, sua família, suas contas, sua rotina exigente ou mesmo sua falta de energia. São aqueles momentos iniciais do seu despertar. É o instante em que ninguém está fazendo exigências, ninguém está dando ordens, ninguém está oferecendo opiniões. É apenas você e seus pensamentos. É o momento mais íntimo e crucial da sua existência diária. Use esses segundos como Hill fez, como um portal para a clareza. Porque quando você conscientemente guia seus primeiros pensamentos, todo o resto ao seu redor começa a se alinhar. E é exatamente assim que dias comuns se transformam em produtivos, e dias produtivos se desdobram em verdadeiros avanços em sua vida. Seu corpo sempre revela a verdade antes da sua mente, e é por isso que o segundo pilar deste método é tão potente: a ativação física nos momentos iniciais da manhã. Há uma concepção equivocada comum de que você precisa sentir-se pronto para se mover, quando, na realidade, é precisamente o movimento que cria essa prontidão. O cansaço matinal que tantas pessoas confundem com falta de energia é, na maioria das vezes, simplesmente inércia. Seu corpo ainda está persistindo no ritmo lento do sono, e se você não der o comando, ele permanecerá nesse estado até que seu dia inteiro seja consumido por letargia, névoa mental e uma constante sensação de arrastar os pés. A vasta maioria das pessoas acorda e fica por minutos preciosos na cama, rolando a cabeça de um lado para o outro, tentando negociar com suas próprias mentes. O custo dessa ação aparentemente pequena é silencioso, mas alto.
Quando você atrasa o movimento, seu cérebro o interpreta como um sinal de que o dia à frente será árduo e pesado. E é exatamente por isso que tantos acordam com aquele pensamento familiar. Hoje simplesmente não vai acontecer. Não é profecia, é fisiologia. Pequenos movimentos, como alongar os braços, estender a coluna ou girar os ombros, enviam imediatamente ao cérebro uma mensagem oposta. O dia começou e você está pronto. A neurociência confirma que mesmo movimentos suaves ativam rapidamente áreas associadas à motivação, foco e uma sensação de controle. Esse princípio se torna ainda mais aparente quando consideramos indivíduos com rotinas exigentes, responsabilidades crescentes e mentes que já acordam sob pressão. Com que frequência você se levantou da cama sentindo como se seu corpo estivesse pesado, como se estivesse tentando andar na água? Essa sensação não é falta de força, é falta de sinal. Seu cérebro está aguardando o comando. Desperte. E esse comando não surge de preocupações ou café ou pura força de vontade. Ele emana do movimento físico. Portanto, começar com um simples alongamento, como levantar os braços bem alto, expandir o peito e respirar profundamente, tem um efeito quase instantâneo na clareza mental. O corpo desperta, a frequência cardíaca se estabiliza e a mente encontra espaço para pensar. É fascinante observar como essa mesma prática foi parte integrante das rotinas de alguns dos maiores realizadores da história. Michael Phelps, mesmo antes de mergulhar na piscina, ativava seu corpo com precisão cirúrgica. Ele não esperava sentir-se inspirado para começar seu treino. Ele criava a inspiração através do ritual físico. Pequenos movimentos se transformavam em mensagens poderosas para seu cérebro. É hora de vencer. E esse ritual era repetido diariamente até que seu corpo e mente alcançassem sincronia automática. Não é mera coincidência que resultados extraordinários surjam de ações ordinárias realizadas com consistência. E se você refletir sobre sua própria rotina, provavelmente notará que isso já aconteceu com você. Naquelas manhãs em que você começou com um alongamento ou uma breve caminhada até a cozinha, o dia fluiu com maior facilidade. Você tomou decisões mais rapidamente, sentiu-se menos irritado e realizou mais. Isso não é coincidência, é química. Seu corpo libera dopamina e serotonina e regula o cortisol. E isso não exige uma sessão exaustiva de academia ou 30 minutos de exercícios extenuantes. Requer 60 segundos de movimento dedicado. Simplesmente gire seus ombros, relaxe seu pescoço, mova suas pernas. Apenas quebre a quietude do despertar. A verdade é que seu corpo quer te ajudar, mas precisa que você dê o primeiro passo. Ele precisa sentir seu compromisso com o dia que está por vir. E quando você faz isso, nos primeiríssimos instantes da manhã, você rompe o padrão mental que geralmente prende a maioria das pessoas. Você demonstra ao seu cérebro que não está à mercê de sensações passageiras, mas sim que está pronto e disposto a assumir o comando. E quando esse comando é emitido através do movimento, sua mente responde de maneiras que as palavras sozinhas não conseguem alcançar. Essas pequenas ações forjam uma espécie de pacto silencioso entre você e seu próprio corpo. Um acordo onde, a cada dia, você conscientemente escolhe começar em movimento, em vez de em espera. A cada repetição, acordar deixa de ser uma batalha e começa a se tornar um ritual. O corpo aprende, a mente aprende, e você finalmente experimenta aquela sensação rara que poucos conseguem acessar. Acordar com energia de verdade, não emprestada do café ou de uma motivação passageira. Energia que nasce do seu próprio comando. Energia que surge do movimento. Existe um detalhe oculto que separa aqueles que acordam em paz daqueles que acordam no caos. O que você faz nos primeiríssimos instantes depois de abrir os olhos.
A maioria das pessoas acorda e imediatamente se conecta ao mundo externo, como se precisasse correr para não perder nada. Notícias, mensagens, redes sociais, notificações, problemas, tudo isso invade a mente antes mesmo que ela esteja completamente desperta. E é justamente aí que o dia começa a dar errado. Quando você começa consumindo, você inicia o dia no modo reação, não no modo criação. E aqueles que vivem reagindo perdem o controle sobre tudo, sobre suas emoções, sobre seu tempo, sobre sua própria identidade. Essa avalanche matinal de consumo tem um impacto emocional profundo. Quando você abre seu telefone e vê notícias negativas, problemas de trabalho, cobranças, comparações sociais, seu cérebro entra imediatamente em estado de alerta. Os níveis de cortisol sobem, sua frequência cardíaca acelera e, de repente, você sente como se estivesse atrasado mesmo estando no horário. Isso cria uma sensação persistente de urgência, como se o dia já tivesse começado a correr, antes mesmo que você tivesse dado um único passo, e talvez você experimente isso sem perceber. Já notou que, quando você começa o dia no seu telefone, parece perder o foco mais rapidamente, se irritar com mais facilidade, sentir mais ansiedade e ter a impressão de que está sempre aquém? Isso não é psicológico, é bioquímico. Pesquisas da Universidade da Pensilvânia mostram que, ao expor sua mente a estímulos excessivos logo após acordar, você aumenta significativamente a ansiedade nas horas seguintes. O cérebro acorda ainda vulnerável e absorve tudo com intensidade multiplicada. É como derramar tinta em água límpida. A cor se espalha por completo. É por isso que a primeira informação consumida pela manhã molda o tom emocional do dia. Pessoas que acordam consumindo vivem cansadas sem saber o porquê. Elas não estão exaustas, estão saturadas antes mesmo de começar. É por isso que o terceiro pilar do método é tão transformador. Crie antes de consumir. Criar não significa escrever um livro, desenhar uma obra-prima ou inventar algo grandioso. Criar, essencialmente, significa escolher o que você planta em sua mente antes que o mundo plante por você. Significa direcionar sua atenção para uma ideia, um objetivo, um pensamento construtivo, uma intenção. Quando você cria, envia ao seu cérebro um comando claro. Eu decido para onde estou indo. E esse comando altera toda a função neurológica do despertar. Napoleon Hill compreendia isso profundamente. Ele acreditava que a mente precisava de direção no início do dia para evitar se tornar vítima das circunstâncias. Ele via a criação matinal como o ato simbólico de assumir o leme invisível do próprio destino. Não é de admirar que, ao investigar os hábitos dos maiores realizadores de seu tempo, ele tenha notado um padrão muito claro. Todos eles criavam antes de reagir. Todos dedicavam os primeiros minutos do dia a algo que se originava de dentro, não de fora. E aqui está um exemplo poderoso. Maya Angelou, uma das escritoras mais influentes da história, tinha um ritual inegociável. Todas as manhãs, antes de qualquer outra coisa, ela escrevia, mesmo sem inspiração, mesmo sem desejo. Era um acordo íntimo com sua própria essência. Essa escolha criava espaço mental, impedindo que o mundo invadisse e desorganizasse tudo. Ela criava antes de consumir. E essa criação diária se tornou a base de uma obra que transcendeu gerações. Nada disso teria acontecido se ela tivesse acordado e reagido imediatamente ao barulho externo. Agora, pense na sua própria rotina. Quantas vezes você começou o dia reagindo ao que os outros queriam de você? Mensagens exigentes, solicitações de trabalho, problemas familiares, notícias ruins. Tudo isso te invade antes mesmo que você consiga respirar. E ao final do dia, você percebe que não produziu nada verdadeiramente seu.
Você trabalhou, se apressou, respondeu, resolveu, apagou incêndios, mas não criou nada que viesse de dentro de você. E esse vazio gera frustração, uma sensação de improdutividade e até desânimo. Criar antes de consumir não é um mero gesto, é uma estratégia de sobrevivência mental, e isso é fácil de implementar. Assim que você abre os olhos, antes de olhar para qualquer tela, faça algo que o coloque no modo autor. Pode ser anotar uma simples intenção, como hoje vou agir com foco. Pode ser escrever uma frase que resuma seu objetivo para o dia. Pode ser visualizar a versão de si mesmo que você deseja incorporar. Pode ser planejar 3 pequenas ações que farão o dia valer a pena. Pode até ser criar algo físico, preparar seu café com atenção plena, arrumar sua cama com um propósito, abrir a janela e respirar o ar da manhã como alguém que realmente escolhe estar vivo. Esse ato de criação constrói um espaço mental protegido. Ele fortalece sua identidade. Ele declara: eu venho em primeiro lugar. E isso não é egoísmo, é autocuidado. Quando você escolhe sua primeira ação, você recupera o poder que deixou escapar durante tantos dias apressados. E algo curioso acontece quando você implementa isso por uma semana. Você começa a se sentir mais focado. As distrações do dia afetam você menos. As pressões externas perdem a força. Você começa a sentir um tipo de energia que não vem do café ou do sono, mas da direção. Porque quando você cria antes de consumir, você se lembra de algo essencial que muitos esqueceram. Você é o autor da sua vida, não um espectador na vida dos outros. A primeira decisão do dia atua como uma assinatura invisível que você coloca em seu próprio destino. E poucas escolhas revelam tanto sobre sua relação com a disciplina, o foco e o autocontrole, quanto o simples ato de levantar quando o despertador toca. O botão soneca, tão pequeno, tão inocente, se transforma no mais potente sabotador de resultados da vida moderna. Ele promete apenas 5 minutos a mais de descanso, mas entrega o oposto: névoa mental, atraso emocional e uma narrativa silenciosa que diz ao seu cérebro que adiar é permitido, que procrastinar é aceitável, que escapar do desconforto é normal. É nesse instante, no segundo exato em que o alarme toca, que muitas pessoas perdem a primeira batalha do dia. E talvez você tenha sentido isso em primeira mão. O som dispara, você abre os olhos, mas seu corpo parece pesado, sua mente tenta negociar e você cria argumentos convincentes. Só mais 1 minuto. Eu mereço isso hoje. Não fará diferença. Mas faz diferença. Faz mais diferença do que você imagina. Quando você aciona o botão soneca, você envia ao seu sistema nervoso um comando que será repetido ao longo do resto do dia. Não agora. E esse não agora se infiltra em tudo. Nas tarefas que você promete fazer depois. No treino que você empurra para mais tarde. No sonho que você adia para quando for a hora certa. O dia inteiro se torna uma extensão daquele primeiro gesto. A ciência explica isso com clareza. Quando você volta a dormir depois do alarme, seu cérebro inicia um novo ciclo de sono que é brutalmente interrompido apenas alguns minutos depois. Esse ciclo quebrado deixa o cérebro em um estado de torpor, chamado inércia do sono, que pode durar por horas. É por isso que aqueles que apertam a soneca acordam mais cansados, mesmo depois de dormir mais. O sistema neuroquímico fica desregulado, o cortisol sobe excessivamente e o cérebro entra em um estado de baixa clareza. Você começa o dia em desvantagem. Não porque dormiu muito pouco, mas porque enganou seu próprio cérebro. E há um impacto psicológico igualmente profundo. Quando a primeira ação do dia é evitar um compromisso, mesmo que esse compromisso seja apenas levantar, seu cérebro entende que você está fugindo da sua própria palavra. Isso corrói a autoconfiança em níveis tão sutis que a maioria das pessoas nunca percebe.
Mas você sente. Você sente quando o dia parece pesado demais, quando as decisões se tornam difíceis, quando tudo parece mais complicado do que deveria, porque o cérebro se condiciona a hesitar. E a hesitação consome energia emocional, como poucos outros comportamentos na vida. Esse padrão se torna ainda mais evidente quando observamos pessoas que construíram vidas extraordinárias, como Booker T. Washington. Ele não tinha privilégios, nem conforto, nem garantias, mas tinha um hábito inegociável: levantar ao primeiro chamado antes do sol, percorrendo quilômetros para estudar. Não havia botão soneca. Não havia escolha entre levantar ou não. Havia um compromisso com o futuro. E é por isso que sua história transcendeu gerações. A primeira decisão do dia não era sobre acordar, era sobre quem ele estava escolhendo ser. Essa compreensão é ainda mais importante quando consideramos pessoas comuns que lutam com dívidas, inseguranças, rotinas exigentes e ansiedade. Quando o despertador toca e você escolhe levantar na hora, mesmo sem querer, mesmo cansado, mesmo irritado, você envia ao seu cérebro a mensagem mais poderosa que existe: eu decido. É essa frase silenciosa que diferencia quem avança de quem repete padrões. E não é força de vontade que realiza isso, é treino. Toda manhã é uma repetição. Cada repetição fortalece o músculo invisível da disciplina. E a disciplina, quando se torna identidade, muda tudo: carreira, relacionamentos, finanças, autoestima. E há um detalhe pouco notado, mas extremamente transformador. Quando você escolhe levantar ao primeiro toque, todo o seu dia adquire um novo ritmo. Você toma decisões mais rápido, procrastina menos, tem mais clareza e mais energia. Porque sua mente entende que você é alguém que age mesmo diante do desconforto. Isso cria um efeito dominó. Pequenas tarefas ficam mais leves. O que antes parecia difícil, agora soa como apenas um passo. O cérebro entra em modo de liderança, não de sobrevivência. A sensação de controle que isso gera é tão potente que, com o tempo, você realmente passa a amar o sentimento de levantar cedo. Deixa de ser uma batalha e se torna, em vez disso, um ritual de autoafirmação. É quase poético considerar como uma escolha tão pequena, comum e silenciosa pode lançar as bases para uma vida inteira de disciplina. No entanto, é precisamente isso que Napoleon Hill buscava transmitir ao discutir os hábitos aparentemente insignificantes que moldam nossos destinos. Sua primeira decisão do dia é uma declaração do seu caráter, um testemunho da sua força. Uma afirmação sobre a pessoa que você está se tornando. E quando você escolhe vencer essa batalha inicial, o resto do seu dia, quase invariavelmente, seguirá o exemplo do seu primeiro ato de coragem. Suas ações matinais iniciais não são menores, são decisivas. Como você pensa, se move, cria e escolhe agir no momento em que acorda, determina se você será o protagonista do seu dia ou meramente um sobrevivente dele. A percepção mais crucial é tanto simples quanto profunda. Quando você toma o controle dos seus primeiros minutos, você efetivamente toma o controle de toda a sua vida. A verdadeira disciplina não é forjada em grandes momentos públicos. Ela nasce naquelas manhãs tranquilas, quando ninguém está observando, quando você poderia facilmente escolher o caminho de menor resistência, mas opta por aquele que fortalece a pessoa que você aspira a ser. Se isso ressoa com você, então agora é o momento perfeito para continuar. O próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela neste exato momento, vai te guiar um passo adiante nesta jornada evolutiva, ajudando você a se tornar 1% melhor do que você era ontem, com intenção consciente e poder pessoal. Obrigado por se juntar a mim hoje e aguardo você no próximo vídeo.